Glória a Deus, meus irmãos. Vou trocar de microfone aqui. Amém? Estão comigo? Irmãos, quero compartilhar uma palavra com os irmãos, está na carta aos Efésios, dando continuidade à nossa série de ministrações. Nós estamos agora no capítulo 2 hoje. Essa série de exposição bíblica, a qual a gente tem feito ao decorrer desse mês, e vamos prosseguir assim nos 6 capítulos de Efésios. Com certeza vai trazer boas aplicações, um bom aprendizado. E a ideia, irmãos, é que nós venhamos amadurecer, a amadurecer em Cristo, a alcançar a estatura de varão perfeito, como Cristo disse na sua palavra. Nós venhamos a crescer, amadurecer, crescer na graça e no conhecimento. Efésios capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 3, para não ficar muito extenso. Mas o que eu peço para você é que você permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos fazer a exposição até o verso 10. Mas a princípio vamos ler esses 3 primeiros versos para dar início à nossa exposição. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós se colocamos, Senhor Deus, mais uma vez à Tua presença, Pai. O nosso pedido, o nosso clamor, Senhor Deus, essa noite, é que o Senhor nos torne mais parecido com o Teu Filho, Senhor, nosso Senhor amado Jesus Cristo, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor Deus, nesse momento ao qual vamos meditar na Tua palavra. Senhor Deus, sabemos que a Tua palavra é a Sua voz, falada, audível aos nossos ouvidos e ao nosso coração. O nosso pedido nessa noite, então, Deus, é que o Senhor console, conforte, exorte e nos direcione através da Tua palavra, Pai. Usa-me, Senhor Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, mais uma vez, Senhor Deus. Pai, é o que eu te peço, segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa série a qual a gente está seguindo, que nós estamos fazendo agora, estamos na terceira parte, ela está baseada num livro chamado Praticando a Ressurreição. E claro, não só num livro, mas na carta de Efésios, né? Esse escritor escreveu todo esse livro, a exposição desse livro é toda baseada na carta de Efésios, com a ideia de a gente ter um amadurecimento espiritual. Ou seja, já estamos ressuscitados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, então como praticamos essa nova ressurreição, essa nova vida em Cristo? Essa é a ideia central. Agora o ponto dessa noite, irmãos, e o tema dessa noite é uma boa notícia. Esta é a boa notícia. Então hoje nós vamos falar sobre essa boa notícia. Nós temos aqui na nossa igreja um quadro na parede que fala sobre essa boa notícia, né? É um resumo pequeno do Evangelho. Aqui no nosso projeção também, quando você chega no culto, já tem aqui essa frase, bem simplificada, mas foi o que a gente fez para ficasse bem claro o Evangelho. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Que no decorrer desses anos que nós estamos como igreja aqui, nós temos meditado bastante e conhecido muito bem claro o que é o Evangelho. Nessa frase qual está no quadro ali, que eu até falei para o Pablo, e o Pablo, a gente estava conversando esse dia, que ele já decorou, eu convoco você a decorar essa frase. Porque esse é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, nele nós temos perdão, salvação e paz. É isso, é o resumo do Evangelho. Mas o problema é que muitos não sabem disso. E nós vamos agora meditar nesse trecho dessa boa notícia e entender agora o que Paulo está falando aqui na carta aos Efésios, nesse pequeno trecho aqui, do verso 1 ao verso 10. Ele está falando aqui sobre uma boa notícia. A ideia central, então, irmãos, dessa exposição dessa noite, é que a boa notícia do Evangelho deve gerar em nós uma resposta de gratidão e de ação. Essa deve ser a resposta que deve ser gerada dentro de nós quando nós ouvimos essa boa notícia. Quando nós sabemos a real e verdadeira boa notícia. E nós vivemos, irmãos, num mundo de tantas má notícias. Nos últimos tempos, pior ainda, porque nós temos agora a internet, temos televisão, acho que quase ninguém mais vê, quase, né? Mas nós temos internet, temos uma televisão na mão quase, que é um celular.
E muitas más notícias chegam até nós, irmãos. Muitas más notícias, irmãos, é guerra no Oriente Médio, é bomba aqui, é bomba lá, é Rússia com guerra na Ucrânia, e a gente já fica meio inseguro, será que aqui vai aumentar? Será que vai dar inflação? É governo, é desgoverno? É tudo isso, irmãos, que engloba várias más notícias. Então nós somos bombardeados por muitas más notícias, guerras e rumores de guerra. E essa semana até eu vi uma notícia, acho que todos os irmãos viram, da notícia do tio Paulo, que foi lá fazer um financiamento e na hora de assinar ele tinha partido, ele não estava mais ali, só estava o corpo. Era uma notícia estranha, virou notícia até nos Estados Unidos. A mulher com a caneta na mão dele fala, assina aqui, tio Paulo, e tio Paulo já nem estava mais ali, tio Paulo estava longe já. Então, irmãos, nós somos bombardeados por muitas notícias. Notícias más, principalmente, porque a notícia boa vai devagarinho, mas a má notícia, ela corre rápido, ela vai rápido. Então, hoje nós somos assim, irmãos, e muitas vezes somos atribulados por essas más notícias. Nós ficamos muitas vezes indignados por essas más notícias. Então, em meio de tantas más notícias, irmãos, que eu posso dizer para os irmãos essa noite, é que nós temos uma boa notícia para nós. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia para nós, e isso devia mudar totalmente a nossa vida, ou deve mudar. Deve ser um outro rumo, uma outra visão, essa maravilhosa boa notícia, a qual se chama o Evangelho. E agora a pergunta que eu faço é, irmão, será que nós sabemos realmente o que é o Evangelho? Claro que nós sabemos que o Evangelho, na tradução original do grego, significa uma boa notícia, por isso que o tema hoje é uma boa notícia. Evangelho quer dizer uma boa notícia. Mas que notícia é essa? Que notícia é essa, então, irmãos? E alguns confundem essa boa notícia, o Evangelho, com a Bíblia. Você pergunta para muitos cristãos hoje, irmãos maduros, ou aparentemente deveriam ser 10 anos de caminhada com Cristo, 15 anos, 20 anos, o que é o Evangelho? A pessoa fala, é o Novo Testamento, que o judeu não tem. Já recebi essa resposta, de pessoas que fez 5 anos de seminário, que se dizia que era pastor, não, é o Novo Testamento, que o judeu não tem. O Evangelho é a Bíblia. Não, o Evangelho não é a Bíblia, irmão, o Evangelho está contido na Bíblia. Está aqui. A boa notícia do Evangelho está aqui na Bíblia, mas não é a Bíblia toda. Não é ela toda, digamos, a Bíblia em si. Então, irmãos, nós temos essa ideia, irmãos, muitas vezes que o Evangelho é tantas coisas. O Evangelho, claro, é a mensagem central da palavra de Deus, da Bíblia, irmãos. Inclusive, como eu falei, a palavra Evangelho significa boas notícias. No entanto, irmãos, ao longo dos séculos, essa boa notícia começou a ser atacada. Foi muito atacada, irmãos. Ela foi transtornada, ela foi mudada. E muitos acusaram até ela de ser uma notícia falsa. Por causa disso, por causa da deturbação da palavra de Deus. Da deturbação do que é o Evangelho verdadeiro, do que é essa boa notícia. Virou uma fake news. Sabe, fake news está na moda agora, notícia falsa em inglês. Mas virou uma notícia falsa para muitos. Muitos já não entendem mais, muitos não conseguem entender o que é o Evangelho verdadeiramente. Porque muitos deturbaram essa notícia, irmãos. O conteúdo dessa notícia, então, irmãos, foi tirada muitas vezes do contexto. Foi acrescentado fatos a essa notícia que não é verdadeira. Foi colocado coisas, irmãos, que não eram para colocar. E como resultado, irmãos, nós temos diferentes informações, de diferentes fontes. Então eu quero que você me permita nesse momento usar aqui, talvez alguns irmãos já leu esse livro, que teve conosco lá na Converge, a gente recebeu, ganhou esse livro, que é o livro Conversão e Discipulado, de Bill Hall. E ele apresenta 6 tipos de evangelho. Eu vou apresentar bem rapidamente para os irmãos entenderem esses 6 tipos de evangelho. Ou seja, 6 diferentes notícias a respeito do mesmo fato. O fato da mulher ali, para nós voltar um pouquinho no tio Paulo, para você entender, falaram que o tio Paulo estava morto lá na hora de assinar o documento, e ele estava mesmo, foi atestado que ele estava morto. A mulher talvez que estava lá com ele, a sobrinha estava agindo de má fé, pode ser, mas outras notícias dizem que ele chegou vivo lá, até segurou a porta do carro, a porta do banco, alguma coisa assim, o motorista que levou lá. Então, vários tipos da mesma notícia, vários ângulos, várias informações. O Evangelho também, irmãos, muitas vezes é deturbado por várias notícias, vários olhares diferentes, onde deturbam e colocam coisas onde que não era para colocar, ou tiram coisas que não era para ser tirada do Evangelho. Então aqui esse escritor agora, irmãos, ele dá 6 diferentes
realidades da mesma situação, da mesma notícia. E alguns até podem dizer, irmãos, que não é um problema, afinal de contas a verdade é relativa. Isso é que o mundo fala, que a verdade é relativa. Alguns vão dizer isso. No entanto, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, irmãos, o seguinte, Gálatas 1,18, mas ainda que algum de nós, ou mesmo um anjo, Gálatas 1,8, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito ou anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Paulo frisa, irmãos, deixa frisado isto para nós. Anátema significa maldito. Ainda que viesse um anjo, ainda que venha eu ou qualquer outra pessoa, irmãos, pregar um evangelho diferente. Mas o problema é que muitas vezes nós não conhecemos nem o evangelho real. E daí nós não sabemos diferenciar o que é diferente do que é certo do que é o errado. Não sabemos diferenciar o que é a mão esquerda da direita. Porque a notícia foi deturbada. Então esses 6 tipos de evangelho, irmãos, que eu quero frisar aqui com vocês. E vale a pena frisar, irmãos, que o intuito de mostrar esses evangelhos é simplesmente de alertar vocês. Meu intuito aqui é instruir os irmãos a não cair em armadilha. Porque nós podemos cair em laços, irmãos. O primeiro deles que ele apresenta, esse escritor apresenta, é o evangelho que apenas foca nos necessitados. É aquele evangelho, irmãos, que diz que o que importa é fazer o bem, não interessa. É isso que é o evangelho. O evangelho é dar comida para aqueles que estão necessitados. O evangelho é fazer o céu aqui na terra. O evangelho é isso. E é usado até versículos para isso, né, irmãos? Tem base, sempre tem uma base, né? O evangelho é isso. É dar comida para os pobres. É esse que é o evangelho. Não deixa de ser, irmãos, uma obra que Jesus deixou para que nós fizéssemos. Mas não é o evangelho. Então muitas igrejas, quem sabe, focam nisso. Vamos desenvolver ajuda lá fora. Isso é o evangelho. E muitas pessoas entendem errado e pensam que isso é o evangelho, irmãos. É fazer o céu aqui na terra. E perceba, irmãos, que essa é uma deturbação do evangelho. Sim, Jesus nos orienta a cuidar um dos outros. A cuidar dos necessitados, sim. Mas não é o foco central do evangelho. E não é o evangelho. Então não é essa a notícia do evangelho. O segundo tipo de evangelho, irmãos, é o evangelho que diz que não importa. O evangelho que diz que o que importa é estar certo teologicamente. O que importa é eu estar certo. O que importa é que eu entendo, você entende, nós entendemos e o importante é isso. O resto do mundo que se dane. Literalmente. É esse tipo de evangelho. A segunda notícia errada do evangelho é essa. O que importa é nós saber a verdade e conter a verdade aqui para nós. Ficar aqui para nós, nosso grupo, e dizer, não, é só nossa essa verdade, vamos esconder esse tesouro. Como o homem, aquele que escavou, escondeu o tesouro. Jesus conta a parábola. Não, mas não foi para isso que ele nos chamou, irmãos. Então, irmãos, o foco, muitas vezes, desses que entendem que são certos teologicamente, o foco deles é vencer debate, o foco deles é combater aqueles hereges na internet, até a gente vê muito debate por isso. E no fim não acaba em nada, irmãos, porque eles só debatem, eles não congregam em igreja nenhuma, eles não fazem a obra de Deus, eles não se envolvem em nada, e eles só querem estar certo. Eu estou certo e o resto não importa. Então, irmãos, o terceiro evangelho a qual o escritor apresenta também é o evangelho da prosperidade. Ou seja, hoje, irmãos, está com uma nova cara, é o evangelho do coach. É o evangelho aquele que eles ensinam que você deve reivindicar seu direito. Que você é cabeça e não é cauda, que você é o rei, que você é o filho do rei, que você, tudo é teu, tome posse, vai lá e bota um adesivo na casa do irmão e fala, ó, senta uma benção, que vai ser tua. Eu vi um vídeo, né, irmãos, que o cara foi botar o adesivo, sentou uma benção no portão da mulher, a mulher viu, pegou e saiu correndo com a vassoura atrás, sai daqui, essa casa é minha, dizendo que a casa ele ia tomar posse porque botou o adesivo na porta. Mas é isso, irmãos, é ensinado muitas vezes isso. Esse evangelho errado, irmãos, o evangelho que diz que nos ensina a reivindicar os nossos direitos, que nós devemos prosperar e ser felizes. Afinal, nós nascemos para reinar nessa terra. O quarto evangelho, irmãos, agora é o evangelho do consumidor, que ensina que Jesus vai satisfazer todos os nossos desejos de vontade. Jesus é o como é que é o da lâmpada? Como? O gênio, o mago eu ia falar. O gênio da lâmpada, que nós chegamos em Jesus e falamos, ó Jesus, eu quero isso e pum, do nada ele, tá aqui ó, pega,
satisfaz o nosso desejo. E daí com esse evangelho, irmãos, esse evangelho que ensina que nós devemos buscar a satisfação, irmãos, esse quarto evangelho do consumidor, que ensina que Jesus veio para fazer os nossos desejos, cria discípulos que correm de todo que é lado. Na verdade, eles nunca param num lugar, nunca buscam maturidade, irmãos, estão sempre buscando satisfazer seus desejos. Então esse também não é o evangelho, irmãos. Agora o quinto evangelho que esse escritor apresenta também, irmãos, é o evangelho do perdão somente. É o evangelho, irmãos, que fala sobre a cruz de Jesus, mas apenas como meio de garantir a salvação. São os cristãos vampiro, ele coloca no seu livro, que querem só um pouquinho do sangue de Jesus. Só umas gotinhas, só para não ir para o inferno. Mas tá bom, eu só quero ser salvo, o resto não importa. Mas o evangelho é mais que isso. Não, eu só quero um pouquinho do sangue. Só quer garantir que ele não vai estar no inferno, só quer garantir que ele vai estar no céu. E esse também não é o evangelho verdadeiro, a qual a palavra de Deus nos apresenta. Então esses primeiros 5 evangelhos, irmãos, a qual eu falei aqui, irmãos, eles são apresentados, que foram apresentados, são uma fake news. Ou seja, não é a boa notícia verdadeira do evangelho. Não é a boa notícia verdadeira e clara do evangelho. São talvez uma boa notícia, mas distorcida, com uma pitadinha a mais ou com uma pitadinha a menos. Alguns tiram e alguns colocam, alguns acrescentam alguma coisa. Por fim, então, ele fala no 6º evangelho, irmãos, e esse sim é o evangelho do reino de Deus, que é a verdadeira boa notícia. A mensagem trazida pelo nosso Rei Jesus Cristo, e que permeia o seu reino e seus cidadãos. Esse é o evangelho. E a pergunta é, será que nós conhecemos essa boa notícia? Será que você conhece? Será que nós conhecemos? E será que nós propagamos a verdadeira boa notícia, irmãos? Ou será que nós estamos propagando uma fake news, uma notícia falsa, sem saber? Será que nós estamos ensinando as outras pessoas lá fora errada? Falando essa notícia deturbada ou distorcida, quem sabe? Mas antes de apresentar, irmãos, a boa notícia, eu preciso contar a má notícia. E para nós entendermos a má notícia, então nós entramos no texto a qual nós fizemos leitura hoje. Que Paulo fala assim, no verso 1, capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Estávamos mortos, irmãos, em nossos pecados. E o que significa, irmãos, estar mortos em seus pecados? Nós lembremos, irmãos, que Paulo havia orado agradecendo pela fé. Nas outras exposições, os irmãos talvez não acompanharam, mas no capítulo 1 de Efésios, Paulo ora agradecendo a Deus pela fé daquele povo, do povo de Éfeso. Por quanta fé eles tinham, então Paulo agradece a Deus por isso. Pela fé e pelo amor daquele povo. Agora ele sabe, então, ele sabia que eles eram santos, irmãos. Ele reconhecia que Deus havia dado um presente da salvação para eles, para aquele povo. Mas, no entanto, ele atenta para o passado daquelas pessoas. Paulo agora aqui no capítulo 2, irmãos, no capítulo 1, ele agradece a Deus pela fé que Deus tinha colocado naquele povo. Pelo amor que aquele povo tinha um pelos outros. Mas agora Paulo aqui começa, continuando a sua carta, ele agora fala assim, quem era esse povo? Antes de conhecer a Cristo. Quem era esse povo antes de ter essa fé? Quem era esse povo antes de ter esse amor? Paulo aqui então, irmãos, agora se atenta para o passado daquelas pessoas. E ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Paulo aqui diz então, irmãos, que a condição anterior à conversão era de morte. Não só deles, mas nossa também. Estávamos mortos. Então essa é a má notícia, irmãos, estávamos mortos. Essa é a má notícia do Evangelho, estávamos mortos para Deus. E Paulo continua então, ele diz que essa morte, irmãos, que toda a humanidade se encontra, antes de ter um encontro com Jesus, trata-se de uma morte espiritual. E mortos, irmãos, é como o tio Paulo que estava lá, pode dar a caneta na mão dele, pode levantar a cabeça e falar, assina aqui. Ele não assina documento nenhum, irmão, está morto. Não adianta falar, escreve como está na tua identidade. Está morto, pode falar a identidade, pode falar o que for, não vai responder.
O morto, irmãos, ele não reage a estímulos. E quando Paulo fala aqui que eles estavam mortos e nós estávamos mortos também, quer dizer que nós não reagíamos a estímulos espirituais. Para as coisas espirituais nós não tínhamos reações. Era isso que Paulo está falando aqui agora. Da mesma forma, então, irmãos, os mortos espirituais não reagem a estímulos espirituais. O povo de Éfeso estava morto anteriormente, espiritualmente falando. E todos nós também estávamos. Nós não respondíamos, então, aos estímulos espirituais. Essas pessoas, irmãos, eram como nós, não tinham interesse pelas coisas eternas e divinas e espirituais. Hoje você está aqui porque Deus já te deu vida. E se Ele não te deu ainda, Ele te trouxe aqui porque hoje Ele vai dar. Que Ele vai te vivificar. Para as coisas espirituais, divinas e espirituais. Ou seja, irmãos, quando nós estávamos mortos, irmãos, nossas vidas giravam em torno dos prazeres momentâneos. E as pessoas que estão lá fora, irmãos, que estão mortas ainda, os seus prazeres, a sua vida gira em torno dos seus prazeres momentâneos e carnais. Não se separa um tempo para as coisas espirituais, irmãos. E quando se separa é para um próprio mérito seu. Para dizer, eu vou lá, é como ir na academia e dizer, está pago. É ir lá e bater uma foto e dizer, eu fui na igreja hoje. Fui na missa, eu fui, paguei. Está pago, estou bem com Deus. É por um interesse próprio. É por um interesse egoísta. Isso não é a graça, isso é estar morto espiritualmente falando, meus irmãos. As suas vidas giram em torno de si mesmo, dos seus prazeres, buscam outros tipos de evangelho, irmãos, e essa é a verdade. Por isso, irmãos, muitos, quem sabe até, quantos irmãos, os irmãos que estão aqui há tanto tempo com a gente, quantos que já visitaram a nossa igreja? Quantos que já estiveram aqui, glória a Deus. E quantos vieram e ficaram e permaneceram, glória a Deus por isso. Mas quantos vieram, irmãos, e quando ouviram a mensagem do Evangelho, e viram que nós só pregávamos o Evangelho. E é só isso que nós precisamos pregar, glória a Deus por isso. Foram embora, irmãos. Não gostaram, falaram assim, não gostei muito não. Porque é muita palavra, é muita pregação, é cansativo, é muito ensino. A igreja de vocês é legal, mas é mais focada no ensino, assim. Eu gosto, assim, de uma coisa de mais emoção. Eu gosto do negócio de bênção. Eu gosto do negócio sabe, a gente fazia o sacrifício. Não é aqui não, irmãos. Então, a gente só prega o evangelho. Então, muitos buscam, irmãos, e desejam outro tipo de evangelho, irmãos. Então, Paulo agora ilustra aqui, irmãos, a morte como um afastamento de Deus. E essa era a condição espiritual de todos os seres humanos. Todo ser humano já nasce, irmãos, em pecado. Já é concebido, irmãos, no pecado, nasce em pecado. E quando ele nasce em pecado, ele já nasce morto, espiritualmente falando. Já nasce morto, ou seja, é nascidos mortos. O homem naturalmente já nasce morto, irmãos. Essa é a má notícia. Morto para Deus, porque ele não quer Deus, ele não busca Deus. Por isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós devemos andar com eles, trazer eles assim para ouvir uma mensagem, trazer eles para a igreja, irmãos. Porque esse é o nosso papel. Irmãos, porque eles não querem Deus. Não pense que eles são crianças, eles vão, eles amam. Não, eles não querem. Eles vão crescer mais um pouquinho, vão ficar adolescentes e vão fugir. Se nós não ensinar o caminho correto para eles. Então, irmãos, todos nós nascemos fisicamente com vida, mas espiritualmente mortos. E a razão dessa morte espiritual, irmãos, é o pecado. Ou seja, Paulo olha, irmãos, aqui agora para toda a humanidade, e ele enxerga toda a humanidade morta. Como se a humanidade estivesse morta e cada um tivesse uma lápide. E na sua lápide estivesse aqui, escrito assim, aqui jaz. E a causa morte, pecado. Todos mortos. Eram as nossas condições anteriormente. Estávamos mortos para Deus, para as coisas espirituais. Essa é a má notícia então. A razão dessa morte é o pecado. Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, irmãos, a consequência do pecado é a morte. E esse pecado tem origem logo na criação. O pecado de Adão, irmãos, afetou todos. Afetou todo mundo, todo o cosmos. Nós sabemos disso porque nós batemos bastante nessa tecla. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos falando, pastor, está falando disso de novo? Glória a Deus, é para
E se você já ouviu, quem sabe alguém aqui está aqui no nosso meio e não ouviu ainda isso. Não entendeu essa má notícia. Mas, irmãos, por causa do pecado de Adão, ele afetou todo mundo, todo o cosmos da terra. Todos então nascem fisicamente, mas espiritualmente mortos por causa do pecado original. O pecado contaminou a criação de Deus, irmãos. A criação era perfeita, mas por causa do pecado, irmãos, a morte adentrou no cosmos. E lá no início nós já percebemos isso, quando Adão e Eva pecam. Eles tinham comunhão com Deus, todo dia estavam com Deus. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com eles estavam lá esperando Deus. E o dia que eles pecaram, o que aconteceu? Vocês lembram? Se esconderam. Fogem. O homem não quer mais a Deus. Eles fogem de Deus. E Deus vai em busca deles. Onde é que você está? Onde é que você está, Adão? Cadê você? Nós nos escondemos porque tivemos medo. Pecado, irmãos. Então o pecado contaminou, irmãos, todos. Romanos 5,12 diz: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim então, irmãos, nós entendemos que o pecado entrou em Adão, e todos nós pecamos junto, e o pecado trouxe a morte, irmãos, através de Adão, o representante principal de toda a humanidade. Por causa do seu pecado, irmãos, adentrou no mundo, e esse pecado foi transmitido para todos os seus descendentes, portanto, todos nós pecamos. Todo ser humano nasce contaminado pelo pecado original. Mesmo que nós, irmãos, não pecamos, ou não tivéssemos nenhum pecado moral, nenhuma falha moral, nós temos em nós o pecado original. Nascemos já com o pecado original em nós. Já está intrínseco, irmão, já estamos contaminados. Foi por isso então que Jesus precisou nascer de uma virgem. Por isso, irmãos, não pode ser concebido por um casal. Não pode, porque toda a criança concebida por um casal já nasce com o pecado original. Já nasce, está na semente de Adão. Já nasce assim, então foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, em uma virgem, para que não fosse contaminado pelo pecado. E, irmãos, basta uma breve olhada, irmãos, se isso não te convenceu ainda, se você ainda está em dúvida, falando, não, mas eu não sei não, acho que não é tanto assim também, pastor. Basta nós olhar para as notícias, como a gente falou no início. Basta nós olhar para esse mundo. Basta nós olhar para o mundo, irmãos, que nós já vamos ver que faz sentido tudo isso. Que a inclinação do mundo, irmãos, que a inclinação natural do homem é para o pecado, não é para as coisas de Deus. A inclinação do homem é para as coisas do mundo, é para o pecado. Por mais, irmãos, que a civilização nossa evolua, que tem internet, por mais que tudo evolua, que tudo avance, irmãos, o mundo continua em pecado. As guerras continuam, as mortes continuam. É mãe que mata filha, é pai que mata irmão, e filho também, e filho que mata mãe. Irmãos, e a tendência é piorar. Nós queremos que as coisas melhorem, mas não, nosso papel é pregar o evangelho neste mundo. Mas as coisas vão piorar, irmãos. A palavra de Deus vai se cumprir. Não quero ser profeta do caos, irmãos, mas é isso. E cada vez nós vamos ver mais. E cada vez está mais banalizadas as coisas. Mais normal. E nós vamos se acostumando. E nós, quem sabe, os crentes, os filhos de Deus, quem sabe até se escandalizamos, pregamos ainda mais o evangelho, avançamos mais com a pregação do evangelho. Mas o mundo está tranquilo, irmãos, como anestesiados, como uma leve brisa batendo no peito. Eles não ligam, eles não, morreu. Eles filmam ainda, acabou de morrer. Mataram agora, parece. Alguém chamou o SAMU? Não, acho que não dá tempo mais. Normal. Isso é o pecado, irmãos. Isso é a influência do pecado na humanidade. E a busca, então, irmãos, da humanidade sempre é por poder, por fama, por dinheiro, irmãos. Eles matam uns aos outros por fama, por poder. A corrupção do mundo só aumenta. Nós vemos a corrupção mundial, local, em todos os aspectos, irmãos, como eu falei. Enfim, irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos realmente que o que Paulo está falando aqui é real.
Quando você ouve a palavra livre-arbítrio, a gente muitas vezes fica pensando, eu acho que não é bíblico, irmãos, mas vou te dar uma ideia do que significa. O homem é livre para pecar. O homem não escolhe Deus. O homem naturalmente não quer Deus. Então por isso que o livre-arbítrio, ou seja, o livre pensamento de você julgar algo certo ou errado, você não consegue. Você não tem esse poder de buscar a Deus. Nós não conseguimos buscar a Deus por nós mesmos. O mundo não consegue, porque a inclinação dele é no pecado, ele está morto para Deus, ele não quer Deus, e o salmista vai falar isso, olha só, Salmo 53, o salmista diz assim, do céu Deus olha, Salmo 53, 2, do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Verso 3, todos se desviaram, e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo em Romanos 3 complementa e cita esse trecho de Salmo 53, reafirmando que tanto os judeus quanto os gentios são pecadores diante de Deus, todos. Isso significa então, irmãos, que todos pecaram, todos estão mortos, não há quem queira Deus. Como eu falei, o nosso livre julgamento, irmãos, a nossa intenção do nosso coração, naturalmente, antes de nascermos de novo em Cristo, irmãos, não é querer a Deus, é andar conforme esse mundo anda, é querer o que o mundo quer, é fazer a vontade da carne, é viver dos prazeres mundanos. Agora isso significa, irmãos, que nós somos tão mal quanto nós poderíamos ser? Não. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque existe graça comum. O mundo não é tão mal, sabe por quê? Porque ainda existe uma graça comum derramada sobre o mundo. A gente costuma dizer graça comum. O sol nasce para todos. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Como a gente pregou aqui há 2 semanas atrás, o inimigo não está com o controle na mão. Deus está com o controle nunca fugiu da mão dele. O inimigo ainda é um cachorrinho na corrente. Está ali, vai até onde Deus permite. Ele anda ao derredor, mas não consegue pegar, porque Deus ainda limita ele. Por isso, irmãos, porque se Deus soltar o freio de mão do homem, Deus largar na banguela, como a gente costuma dizer, né? Botar no ponto morto e falar, pode ir, vai. Irmãos, o que seria da humanidade? O que seria, irmãos? A Terceira Guerra Mundial já estava aí. Já tinha estourado a Terceira Guerra Mundial. Que um vai atacar o outro fala não, porque ele me atirou primeiro, o outro joga a bomba lá, o outro joga a bomba cá e... Cadê? Todo mundo se envolve e quando vê, acabou. Mas Deus, de certa forma, ainda com a graça comum, ainda controla todas as coisas. Então significa, irmão, será que significa que todos nós somos tão maus assim, quanto poderíamos ser? Nós não somos, irmãos. Mas isso significa que todas as áreas da nossa vida, irmãos, foram afetadas pelo pecado. O nosso intelecto, a nossa razão, a nossa emoção. Tudo, irmãos, a nossa vontade, o nosso corpo físico foi contaminado. Tudo o nosso ser foi contaminado pelo pecado. E quando foi contaminado pelo pecado, então, por isso que Paulo diz que nós estamos mortos para Deus. Estávamos, melhor assim dizendo, mortos para Deus. Toda a humanidade está ainda morta para Deus. Ninguém quer Deus, irmãos, não há quem busque quem queira. Essa é a má notícia, então, irmãos, por causa do pecado, irmãos, inerente no ser humano, irmãos. Tudo em nós foi influenciado, o nosso intelecto, a nossa inclinação é para o pecado, é para as coisas do pecado, é para o mal. Talvez ainda, irmãos, quem sabe, você queira se justificar, talvez quem esteja nos vendo, talvez alguns irmãos estão pensando, não, mas eu acho que eu não sou tão mal assim não, pastor. Eu acho que eu tenho um pouquinho, eu sou bom, eu não sou que nem esse estudo que acontece aí, o pastor falou. Mas imagine, irmãos, se nós pudéssemos agora conectar a nossa mente, via Bluetooth, todo mundo conhece o que é Bluetooth, né? Online aí, agora. E saísse no telão ali, tudo que você está pensando agora. Ou tudo que você pensou hoje. Tá, o que você pensou ontem? O que você pensou nesse último mês? Será que nós somos tão bons? Será que somos tão bons assim, irmãos? Será que nós teríamos a capacidade de falar, não, eu sou perfeito.
Olhando agora e fazendo uma análise de tudo que nós pensamos, ou que praticamos, ou que fizemos de errado, irmãos, dá para perceber inteiramente que ainda, irmãos, a nossa carne ainda tem uma inclinação para o mal. Então éramos escravos, Paulo diz, desse sistema mundial. Éramos escravos, irmãos, de Satanás, e os nossos desejos também eram escravos do mundo. Então Ele nos deu vida, irmão, quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós andávamos no outro tempo. No verso 2 diz, Efésios capítulo 2, verso 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre ele também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Além de mortos, irmãos, éramos escravos. Escravos do inimigo, da nossa alma. Estávamos escravizados por ele. Éramos escravos e fazíamos a sua vontade. Andávamos segundo o curso desse mundo. Andávamos fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, como Paulo fala aqui. Segundo a inclinação da nossa carne. Então, irmãos, percebemos aqui, olhando para a palavra de Deus, que nossas condições como pecador, fazíamos ser escravos. Escravos de 3 senhores aqui, no verso 2. O primeiro senhor, descrito no texto, é o sistema mundial. Segundo o curso deste mundo. Esse é um aspecto facilmente, irmãos, observado nos nossos dias. Vemos pessoas escravas do dinheiro, da televisão, das mídias sociais, dos status sociais, da aparência física. São escravos, irmãos, de falsos deuses. E nós vimos isso, irmãos, na realidade do nosso dia a dia. São escravos, irmãos, de falsos deuses, dominados completamente, irmãos, cujas suas vidas são dedicadas à adoração a si mesmos. Homens e mulheres, irmãos, que a cada dia que se passa tem milhões e milhões de seguidores. Milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Que o intuito é adorar o seu ego, a si mesmo. Outros a ganhar dinheiro, sacrificando a própria vida, a família, para agradar o Deus Mamon. Outros estão correndo, irmãos, correndo a corrida das mídias sociais. Isso nós vemos bastante, irmãos, e nós temos que cuidar dos nossos filhos, que no futuro vai ser pior. No futuro, irmãos, a tendência é que a nossa vida não seja mais real, mas sim virtual. Hoje nós não encontramos mais os jovens aí na rua brincando. Não se vê mais os jovens sentados ali, que nem no nosso tempo, na rua, andando de bicicleta, conversando e brincando, jogando bola, ou seja lá, fazendo o quê? Todo mundo tem uma vida, irmãos, mas uma vida digital. Não uma vida social mais. Imagina o futuro, irmãos. Como que vai ser, como será? Agora outro senhor, irmão, normalmente, irmãos, que não é visto, é o inimigo da nossa alma. Como Pedro fala, aquele que anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa tragar. Éramos também escravo dele. Éramos escravos de Satanás e dos demônios, irmãos. Segundo o príncipe da potestade do ar, Paulo fala aqui, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Atua, irmãos, ele não atuava, ele continua atuando. Nós éramos assim também. Éramos manipulados por ele. Eram instrumentos na mão do inimigo. E glória a Deus que o Senhor nos salvou. O terceiro, Paulo ainda trata de um terceiro Deus aqui, irmãos, nesse trecho ainda do capítulo 2, que são os próprios desejos carnais, a nossa inclinação da nossa carne. Como eu falei, a egolatria, que consiste em culto a si mesmo, de adorar a nós mesmos, de viver uma vida para satisfazer o nosso próprio ego,
as nossas próprias necessidades, sem pensar em ninguém, a não ser em si próprio. E essa é uma típica ideia da nossa sociedade atual, meus irmãos. E como eu falei, que vai só piorar. Que bate de frente com o que Cristo ensinava. Cristo dizia: quem quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja um exemplo como filho do homem, que veio para servir e não para ser servido. Mas o mundo não, irmãos, o mundo não diz isso. O mundo não quer que você sirva. O mundo moderno, irmãos, diz que nós devemos experimentar todas as sensações. E isso está sendo ensinado para os nossos filhos, irmãos. Na escola, sem nós saber e perceber. Está sendo ensinado na internet. Eles têm que aproveitar. Aproveite a vida. Experimente tudo. Não precisa você se decidir ainda, não. Se nem você decidir se é homem ou mulher. Deixa, sei lá para frente que tu vai se decidir. Estão até querendo fazer uma lei agora para quando as crianças nascem não botar mais o sexo. Deixa lá, porque a criança só vai decidir depois quando ela crescer, o que ela vai ser. Não é mais, a definição não é mais o que nasce a criança prontinha, você olha e fala, não, isso aqui é um menino. Não. Deixa em branco aí que depois no futuro vai pensar o que ele vai querer ser. É isso, irmãos, é o que está acontecendo. E é isso que vão ensinar, é isso que o mundo ensina, que o que importa, irmão, segundo eles, é você ser você mesmo, é ser feliz. Ou seja, irmãos, então a má notícia é essa: éramos filhos da ira de Deus, éramos filhos da desobediência, estávamos mortos, a nossa natureza, irmãos, era ser filho da ira de Deus, a ira de Deus permanecia sobre nós, porque nós herdamos o pecado de Adão, então nos tornamos pecadores, irmãos, éramos escravos do sistema mundial, éramos escravos dos nossos desejos. Essa é a má notícia. E olha o que a palavra diz em Salmo 5:5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Por causa dos nossos pecados, irmãos, estávamos separados dele. Separados de Deus. O mundo ainda permanece separado de Deus, irmãos. Por isso que tanto evangelho, como falei aqui no início, tantas diferentes visões, pontos. E como uma brisa leve no ar, irmãos. É como o pessoal que mora na serra fala, que diz que lá parece que o sol não queima. Parece, irmão, mas porque tem uma brisa, né, geladinha. Mas tu fica um dia inteiro no sol lá, quando tu vê, tu te torra. É pior que na praia. Porque na praia é calor, né? Tem um vento, mas o vento ainda é um pouquinho quente, né? Aqui para nós também a gente sente o mormaço, a gente costuma dizer, né? Mas lá não, porque lá ventinho é gelado. Aí tu fica o dia inteiro no sol, quando chega no final do dia, tu tá, que é um tomate. Tá assado, cozido no sol. E assim o mundo permanece, irmãos. Uma brisa leve. Não, tá tudo tranquilo, entre nós e Deus tá tudo certo. Mas não, irmãos, não está. A má notícia é essa, irmãos. Éramos inimigos de Deus. Em nós estava pairando a santa ira de Deus. E a justa condenação eterna de Deus estava sobre nós. E talvez, irmãos, como eu falei, talvez a gente não se ache tão mal assim. Talvez você esteja pensando, mas eu não traio meu cônjuge, eu nunca traí, né? Eu crio bem meus filhos, eu sou um bom pai, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. Eu sou um bom empregado, eu nunca roubei, eu não matei. Então eu sou uma pessoa boa. Mas nós nascemos com o pecado. Nascemos em pecado. Fomos separados de Deus. Tiago disse, capítulo 2, verso 10, Tiago diz assim: então se nós... Botei a Karina na prova. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmãos, ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Ninguém consegue, irmãos. Nós não vamos conseguir. Ainda que nós tentemos, se esforcemos em fazer toda a vontade de Deus, em cumprir todos os mandamentos. Ainda que se esforçamos em fazer todas as coisas, irmãos, corretas, nós não vamos conseguir, irmãos, chegar até Deus por nossas práticas, por nossas boas ações.
E assim, então, irmãos, nós transgredimos a lei de Deus. E aí, transgredindo, então, irmãos, nós vamos ser punidos. E a punição pelo pecado, irmãos, por não cumprir toda a lei de Deus, é a condenação eterna. E talvez nós vamos olhar e vamos falar, mas é muito. Mas se nós transgredimos uma lei no Brasil aqui, uma lei de trânsito, nós somos multados e vamos pagar a multa. Não parece muito. Passou no sinal vermelho, parece que não parece muito, mas vai ser multado. Agora imagina um Deus que é santo, irmãos, que é puro. Aquele povo então, irmãos, que Paulo orava, agradecendo a Deus pela fé e o amor, antes do encontro com o mestre estava condenado. Aquele povo estava morto. Assim como nós também, irmãos, estávamos condenados, estávamos na mesma condição que eles. Estávamos assim perdidos, afastados de Deus. E aqui, irmãos, agora quando Paulo fala sobre a boa notícia, e quando agora nós entendemos agora que a má notícia é essa, que estávamos separados de Deus, mortos, nós achamos talvez que nós temos que melhorar um pouquinho só. E nós não precisamos de uma reforma. Nós precisamos melhorar só um pouquinho, nós precisamos nascer de novo, irmãos. Não é sobre simplesmente nós mudar alguns hábitos na nossa vida. Não é sobre parar de fumar, sobre parar de beber. Eu só acho que ser um cristão é isso. É parar de fumar e parar de beber. É só isso. E não ir mais na balada. Fechou. Agora eu sou crente. Não, tem gente que não vai na balada também. Tem gente que não fuma e não bebe. E aí? Ele nasceu de novo, está salvo? Não está. A ira de Deus permanece sobre ele. Não é sobre isso. Não é sobre fazer algo para ser salvo. É sobre receber um novo coração. É sobre receber nova vida. É sobre viver de novo. Nascer de novo, melhor assim dizendo. Como nós vimos nas semanas anteriores, então, irmãos, a salvação é uma obra inteira de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Por isso Mateus 7,7 disse, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam a porta e ela será aberta a vocês, por todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então a má notícia é essa, irmãos, todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos escravos e condenados à ira de Deus, santa e justa ira de Deus. Toda a humanidade está assim também, irmãos, condenada e mortas para Deus. Não há quem queira Deus, não há quem busca Deus. E todos nós entendemos essa noite isso. E talvez você esteja pensando que não há saída para nós. Nós sabemos que há saída, mas talvez quem nos vê através da transmissão ou vai nos ver um dia, vai entender se todos estão assim, então essa é a condição da humanidade, então não há uma saída. Não há saída para essa doença, para essa morte. Há uma saída, e essa é a boa notícia. Há uma saída e essa é a boa notícia, irmãos. E a boa notícia é essa. Paulo fala agora no verso 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Verso 4, Paulo começa, mas, olha. Olha, irmãos, o que Paulo vê agora. Paulo olha para a humanidade caída. E quando ele olha para nós, para a humanidade, irmãos, caída, separada de Deus e morta, ele não vê solução. Como nós, olhando também, irmãos, para quem éramos, nós olhamos e falamos, como isso? Quem não conhece a boa notícia, irmãos, pensa, como? Alguém está separado de Deus, Deus sendo justo e santo, não tolera o pecado. Como podemos, então, viver novamente? Estar na presença do Senhor? Como podemos então ser amados novamente por Deus? E Paulo então olha para a humanidade caída, irmãos, não vê saída, mas na mesma hora então ele olha agora para o céu e vê esperança, irmãos. Verso 4 ele olha e diz, mas, olha que lindo, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Paulo olha agora para o céu e diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. E o que significa ser rico em misericórdia, irmãos? Significa, irmãos, que nós não recebemos aquilo que nós merecíamos. Essa é a boa notícia. O que eu e você merecíamos? Condenação. Estávamos mortos, não queríamos a Deus. Outrora vivíamos como este mundo, buscando as coisas do mundo, fazendo as coisas que o mundo exige que nós fizemos.
As nossas inclinações era essa. Então nós merecíamos a punição, irmãos. Éramos merecedores da ira de Deus. Afinal de contas, nós éramos transgressores da sua lei. Mas Ele agiu de misericórdia, irmãos. E misericórdia, irmãos, é maravilhosa. Ele agiu com misericórdia, não nos dando o castigo que merecíamos. Esta é a boa notícia, irmãos. A boa notícia, irmãos, é essa. A boa notícia é essa, irmãos, que a sua misericórdia, irmãos, com base no seu amor, no amor de Deus, um amor incondicional, e isso é bom demais, irmãos. Você sabe o que é um amor incondicional, irmãos? Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia por causa do seu amor, o seu grande amor, Ele fala que nos amou. Verso 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus nos amou com imenso amor, irmãos. Deus nos amou com imenso amor, irmãos, de entregar o seu Filho por nossos pecados, para morrer por nossos pecados, por nós. Isso é amor, irmãos. Isso é amor incondicional. Dada a condição deplorável que nós estávamos, ou que o homem ainda está, assim Deus amou. Mas por que Ele nos amou, irmãos? A palavra diz que Ele nos amou, irmãos, porque o seu amor antecede a nossa prática pecaminosa. Ele nos amou antes. Nós precisamos lembrar, como no capítulo 1 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que eu e você tivéssemos praticado qualquer pecado. Antes que eu e você tivéssemos nascido, o Senhor já tinha nos escolhido. O Senhor já tinha nos amado. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Para que nós viéssemos amar ao Senhor novamente. A ter essa religação com Deus. Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos seus filhos adotados antes da fundação do mundo. Isso significa, irmãos, que Ele já nos amávamos antes de nós nascermos. Este é o amor incondicional, irmãos. Ele não nos ama conforme a nossa performance. Ele decidiu nos amar muito antes. Trata-se então, irmão, desse tão grande amor. E que nada faz que Ele diminua. Lembra dos pensamentos? Nós ligar o Bluetooth ali e aparecer nossos pensamentos de hoje, só quem sabe quantos pecados nós tínhamos cometido já. O amor do Senhor não ia diminuir por causa dessa projeção que ia aparecer ali, não. Paulo diz isso em Romanos 8,35. Olha o que ele fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Ou seja, irmão, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já se rendeu ao Senhor Jesus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, saiba, irmãos, que os teus tropeços não diminuem o amor de Deus por você. Não quer dizer que tu vai sair tropeçando, né, irmãos? Eu acho que ninguém é louco bastante para tropeçar 2 vezes na mesma pedra, né? Já tropeçou numa pedra e no outro dia tu passou e falou assim, vou tropeçar de novo. Ontem eu arranquei a unha, agora eu quero arrancar o dedão, a ponta, como é que é? A ponta do dedão do pé. Não, né, irmãos? Tu desvia daquele caminho, né? Pode ser um acidente. Mas Deus, irmãos, sendo rico em sua misericórdia, irmãos, Ele nos ama não conforme a nossa performance, ou independente dos nossos tropeços, irmãos, o amor dEle não diminui por nós, não diminui por você. Acaso você que é pai, deixa de amar teu filho porque ele fez alguma arte? Não que você deixe de corrigir, né, irmãos? Você corrige, não corrige? Eu corrijo. Mas você não deixa de amar. Continua sendo teu filho. Deus não é assim também? Deus não deixa de nos amar, meus irmãos. Deus continua nos amando. Só que Ele não deixa de corrigir. Ele vai corrigir de alguma forma. Ele é pai, e pai corrige.
Agora então, irmãos, o ápice desse amor é demonstrado na cruz, quando Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, por Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É assim que Paulo diz aqui, Romanos 5,8, mas Ele nos ama por algo, não nos ama por algo que façamos para agradá-lo. Ele nos ama, não porque há algo em nós que o atraia, mas Ele nos ama porque Ele é amor. Não é porque há algo em nós que atrai a Deus, irmãos. Não há nada que possamos fazer para que sejamos mais ou menos atraentes a Deus. Não há nada, irmãos. Não são os nossos atos de justiça que fazem o merecedor desse amor de Deus. Ele nos amou primeiro. João diz isso. 1 João capítulo 4, verso 19. Diz que Ele nos amou primeiro. O amor de Deus precede o fato, irmãos, de nós sermos atraentes a Ele. Esse é o amor de Deus, que entrega o seu melhor àqueles que o desprezam. Este é o amor de Deus, irmãos, que simplesmente ama sem esperar nada em troca. Este é o amor de Deus que busca, irmãos, não busca satisfazer a si mesmo. É um amor sacrificial, sem interesse. Essa é a boa notícia. A graça de Deus, irmãos, Efésios 2,5, Paulo fala, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No verso 8 ainda ele diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Novamente Paulo aqui retrata a condição, irmãos, que estávamos mortos. A morte que todo homem se encontrava morto. Agora ele valoriza aqui a vida recebida, irmãos, por meio da união mística de Cristo com a igreja, ou do crente com Cristo. Receber vida, então, irmãos, significa que recebemos salvação. Recebemos salvação no Senhor Jesus Cristo. Estamos mortos e Ele nos deu vida. Ele morreu em nosso lugar. Assim toda a culpa do nosso pecado, irmãos, foi colocada na conta dele. Ele sofreu o martírio da crucificação por nós. A morte do Cordeiro Imaculado trouxe vida a pecadores que não mereciam. Nós não merecíamos isso, meus irmãos. Nós merecíamos a condenação. Mas por causa do seu amor, Ele nos justifica. Ele sacrifica o seu Filho. Fomos justificados nele. Nos tornamos então justos. Fomos declarados justos. Sabemos que o veredito era contrário, irmãos. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação. E por isso nós já deveríamos ser gratos, irmãos. A nossa natureza, irmãos, foi mudada por Deus. E agora Ele passa a nos ver completamente diferentes. Ele passa a nos ver santos, separados. Agora, irmãos, Ele passa a ver nós completamente santos, separados, irmãos. Por isso nós temos livre acesso a Ele, nós temos comunhão com Ele. A nossa comunhão com Ele foi restabelecida. Glória a Deus por isso. Quando Deus nos vê, então, irmãos, Ele não nos vê mais os nossos pecados. Ele não vê mais, os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Agora Ele nos vê como alvos como a neve, porque o sangue de Jesus nos lavou. Essa é a boa notícia, então, irmãos, fomos lavados pelo sangue de Jesus. E Ele diz aqui, que somos salvos pela graça. E quando Ele fala isso, irmãos, Ele está dizendo o que nós lemos anteriormente no capítulo anterior, que a salvação pertence ao Senhor. Que Ele nos salva, que nós não salvamos a nós mesmos, mas que Ele nos salva. Que a obra da salvação é planejada, é efetuada, é feita e concretizada por Ele. Não há participação humana, irmãos, em nosso favor, nós ser merecedores dessa salvação. É graça, é pura graça, é por meio da fé. E Paulo fala aqui ainda que a fé é um dom de Deus, ou seja, nem a fé não é nossa, até a fé é dada por Deus a nós.
E o ser humano natural tem fé, irmãos? Tem. A gente vê fé lá fora, não. O homem não regenerado, o homem morto, ele diz que tem fé, não diz? Mas a fé dele é como? É uma fé morta. É uma fé morta, irmãos. Porque a fé viva é em Cristo. Toda a fé, irmãos, que é em si mesmo, até o ateu tem fé, mas em si mesmo, ele bota a fé no que ele faz. E tantos outros objetos, pessoas colocam a sua fé em objeto, uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira. Mas a fé que Paulo está falando, o dom da fé de Deus, esta fé que nos aponta para Jesus, irmãos. Era isso que Paulo agradecia pela salvação de Efésios, do povo de Éfeso. Era por isso, então, irmãos, que ele agradecia. Porque se houvesse mérito humano, irmãos, o homem podia se gloriar de alguma coisa. E não há mérito para nós. Não é por boas ações que conquistamos a salvação. Não é por saber, irmãos, teologia, eu saber mais teologia, você saber mais teologia, alguém saber mais, que nós somos salvos, não. Não é por conhecimento, é tudo mediante a graça e a fé. É tudo pela graça mediante a fé, irmãos. Tudo vem de Deus. É por isso que toda a glória é dele. Nada é nosso. É por isso que ele não divide a sua glória com ninguém. Nós fomos ressuscitados com ele. Estávamos mortos. E Deus nos deu vida com ele. Paulo nos ensina então, irmãos, que Jesus, ele quer nos ensinar aqui, é que Jesus nos ressuscitou com ele. Nos fez assentarmos nas regiões celestiais. Aí talvez você esteja pensando hoje, como que nós já estamos nas regiões celestiais, ressuscitados com Cristo, e ainda estamos aqui, fisicamente falando? E aqui é o que os teólogos costumam dizer, costumam chamar de escatologia inaugurada. Quer dizer, começou uma tensão entre o já e o ainda não. Já estamos com Cristo, ressuscitados com Cristo, mas ainda não. Estamos sentados com Ele. Mas de certa forma estamos. Complicou mais ou melhorou? Te ajudei a entender. O termo escatológico, irmãos, aqui se refere às coisas que vão acontecer no futuro. Escatologia é isso. E o termo inaugurado aqui significa que já começou, mas não concluiu ainda. Não está concluído, portanto, então, irmãos, alguns aspectos aqui nós já podemos experimentar da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Mas não se cumpriu tudo ainda. O exemplo é que Jesus já ressuscitou, já está sentado nas regiões celestiais. Mas nós fisicamente ainda não. Nós estamos aqui ainda. Porém, como estamos em Cristo, de certa forma nós já estamos lá, com Ele. Sentado à destra do Pai. Já estamos ressuscitados. E essa é a herança prometida, irmãos, para nós. Então, irmãos, nós merecíamos a condenação, mas Ele, cheio de misericórdia e amor, cheio de graça, nos deu fé. Por isso Ele nos ressuscitou, e por isso nós seremos ressuscitados com Ele naquele dia. Ele que garante que seremos ressuscitados, irmãos. Agora a pergunta é, irmãos, para nós finalizar, o que nós fizemos com essa boa notícia? O que nós fizemos, irmãos, com essas informações que nós recebemos essa noite? O que fazer com essa boa notícia agora, irmãos? Quem estava aqui e acompanhou as outras ministrações, a ministração da semana passada eu falei sobre o tio Rico do Goiás, que tinha uma fazenda e que ele queria te dar toda aquela fazenda e aquela herança. Mas ele morreu antes de te conhecer, antes de te encontrar. E quando você conheceu ele, ele já tinha entregado tudo. Agora vamos mudar a situação. Imagina agora que o tio Rico te conheceu. E ele te entregou toda a herança. Agora tu sabe que você é rico. Você tem uma herança. E ele passou já tudo para o teu nome. Como você age com essa herança? Como você age com esse tio? Qual seria agora a sua retribuição? Você diria muito obrigado pro tio e tchau? Ô tio, valeu, obrigado aí pela herança aí. Vai com Deus. Você seria grato com esse tio? Você viveria com esse tio? Você, quem sabe, teria uma vida com ele de comunhão? Como você agiria agora, irmãos, entendendo agora isso tudo?
como, irmãos, então, diante dessas verdades gloriosas, irmãos, qual seria a nossa reação sobre essa boa notícia? Sobre a boa notícia que estamos salvos, irmãos. Sobre a boa notícia agora, irmãos, que nós temos vida em Cristo. Que estávamos mortos, que agora temos vida. Qual será a nossa reação? Qual é a tua reação agora? Será que a tua reação é ir à igreja de vez em quando dá tempo? Mas sem se envolver? Por fim, irmãos, aqueles verdadeiros seguidores de Jesus abraçam essa notícia, irmãos. Abraçam essa boa notícia de tal forma, irmãos, que eles passam a viver por essa verdade. Se preciso for, dão a vida e morreriam por essa verdade. Quando entendemos essa boa notícia, irmãos, é essa a reação que é esperada, irmãos. Nós devemos, como resposta esperada dos seguidores de Jesus, é o que Paulo diz para nós finalizar em Efésios 10. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, ao quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, nos ressuscitou. Nós não merecíamos, irmãos, mas Ele fez. Qual a nossa reação, irmãos, quanto a essa boa notícia? Alguns talvez iam falar, bom, já que eu sou salvo pela graça e não depende de mim, eu posso viver a vida de qualquer maneira. Posso fazer o que eu quiser agora mesmo, já que Jesus já me salvou. E Paulo mesmo responde dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Graça significa, irmãos, que o próprio Cristo vive em mim. Paulo diz isso. Graça é isso, irmãos. Graça não é apenas uma força espiritual, irmãos. Graça é Cristo vivendo em nós. Nós recebemos a salvação, recebemos nova vida, e assim devemos viver nova vida em Cristo, irmãos. Como Paulo disse em Gálatas 2:22, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos viver essa graça, irmãos. Não uma graça barata, uma graça sem discipulado, uma graça sem cruz, uma graça sem Jesus Cristo, vivo encarnado, irmãos. O autor aos Hebreus disse assim, se continuamos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Portanto, então, irmãos, que nós, como reação, como uma ação a essa nova vida, a essa boa notícia, irmãos, nós devemos viver, irmãos, uma nova vida, em boas obras. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você seja perfeito, que você não vai pecar, você vai errar sim, irmãos. Vamos errar, mas não é mais aquele pecado com amor, não é mais aquilo que eu costumo dizer que crente não peca em paz. Não é aquela intencional, você não planeja. Tem que ser um acidente na nossa vida, irmãos. Não é mais algo planejado. Se você está planejando algo, então, irmãos, verdadeiramente, você não conheceu a graça, você não conheceu essa boa notícia, você ainda não nasceu de novo. E é isso que Paulo diz aqui. Ou seja, irmãos, a graça não elimina o trabalho, irmãos, mas elimina o mérito. A graça, irmãos, é trabalhar e se tornar um parceiro de Deus na sua missão. A graça está em nós, irmãos. A graça está sobre nós. A graça, irmãos, Deus nos derramou sobre nós para que nós fizéssemos discípulos para Jesus. Fomos separados para isso, irmãos, como um cirurgião que separa o bisturi e separa os instrumentos para fazer uma cirurgia. Esteriliza aqueles instrumentos. Assim somos nós, irmãos, separados por Deus, por um uso sagrado. Fomos esterilizados, limpados, irmãos, para ser usados nas suas mãos. Para ser usados, irmãos, por um ofício sagrado, que busca a glória de Deus. Fomos separados, então, irmãos, dos objetos contaminados, para isso.
para as boas obras. Então, irmãos, essas boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência natural de todo aquele que é salvo. É como a história, e aqui eu finalizo, do tio Paulo. Lembra do tio Paulo? Foi lá assinar o documento? Seria cômico, mas se não fosse trágico, né, irmãos? Lembra do tio Paulo? Estava morto. Deram a caneta para ele e ele não respondia, não assinava. Não respondeu a nenhum estímulo. Não assinava o documento, ele nem sabia o que estava na frente dele. Ou seja, irmãos, o morto não reage a estímulo. Agora imagina o tio Paulo estava ali, morreu. De repente chegou o cara do SAMU, com uma injeção de adrenalina. Deu no coração do tio Paulo. Fez uma massagem cardíaca e ele voltou à vida. O cara do SAMU chegou e trouxe o quê? Uma injeção de adrenalina e contribuiu com uma massagem cardíaca. E Paulo voltou a viver. Quem sabe agora até poderia assinar o documento, né? Do empréstimo. Agora, com o que o tio Paulo contribuiu, irmãos? O paramédico contribuiu com aquela injeção, com a massagem cardíaca. Mas o tio Paulo contribuiu com o quê? Com nada. Só com o corpo. Assim, irmãos, somos nós. Não fomos salvos por nossas obras. Estávamos mortos. Todo o trabalho foi de Deus. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Agora imagine, irmãos, se isso acontece conosco. Se de repente nós morremos e alguém vem e nos ressuscita. Você não seria grato por isso? Assim era a nossa situação, irmãos. Estávamos mortos para Deus. Mas Deus nos deu vida. E é essa a nossa reação de gratidão. Uma vida vivendo para Cristo, para a glória dEle. Toda a glória pertence a Ele, nada a nós, irmãos. Afinal, então, nem o morto reage, irmãos. O nosso papel, então, irmãos, é servir com gratidão ao Senhor. Ou seja, não tem como não responder com gratidão ao nosso Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito por nós nas regiões celestiais. Teríamos que ser muito ingratos, irmãos, de não fazer, de não manifestar, irmãos, gratidão ao Senhor. Ser obediente a Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar. Você deseja saber, irmãos, se você é salvo, verifique as suas obras. As boas obras, irmãos, são as evidências do que já é salvo. Que boas obras são essas? Luta contra o pecado. Luta contra a vontade da carne. Se envolve, se coloca em fazer a obra do Senhor, em todos os aspectos, irmãos. Ou seja, irmãos, nós devemos andar na contramão do mundo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, irmãos, Pai. Nós queremos agradecer, eu agradeço, junto com meus irmãos, Pai. Não merecíamos essa herança eterna, irmãos, Senhor Deus, a qual o Senhor deu para mim e para meus irmãos, Pai. Essa obra, Senhor Deus, que foi feita pelo Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que foi tudo por graça, e isso é a boa notícia, Senhor. Sabemos, Pai, que não foi uma ajudinha que o Senhor nos deu, mas o Senhor fez toda a obra, Pai. Toda a obra veio do Senhor. Toda a obra, Senhor, pertence ao Senhor. Senhor Deus, que nós possamos assim retribuir, Senhor Deus, que a nossa reação, Senhor Deus, seja ao Evangelho, a nossa resposta a essa boa notícia, Senhor, seja de gratidão, de ação, Senhor Deus. Que nós venhamos obedecer em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que todas elas, todas as nossas ações, Senhor Deus, façam, Senhor Deus, e sejam feitas, Senhor Deus, para a glória do Seu nome, Senhor Deus. Que seja tudo para a Sua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, nos usa. Senhor Deus, nos encoraja, Pai, também a anunciar a verdadeira boa notícia, Pai, que todos estão mortos, mas, Senhor Deus, o Senhor dá vida e vida com abundância, Pai. Que estávamos perdidos, mas agora, Senhor Deus, temos agora adoção em Ti, somos filhos, estamos ressuscitados com o Senhor, Pai. Estamos vivos no Senhor.
Senhor Deus, que nós não venhamos mais, Senhor Deus, fazer aquilo que te desagrada, Pai, mas que venhamos fazer a Tua vontade, Pai, com uma vida devocional, Senhor Deus, que nós venhamos fazer a Tua vontade, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida, Pai, no nosso casamento, com os nossos filhos, nas nossas amizades, Pai, que nós venhamos viver essa nova vida, Senhor Deus, na vida da igreja, no trabalho, nas nossas finanças, Senhor Deus, ou seja, Senhor Deus, que nós façamos tudo para a Sua glória, Pai. Esse é o nosso pedido nessa noite, Pai. Que nós possamos viver essa nova vida, Pai. Essa vida qual o Senhor tem nos dado, Pai. Essa nova vida, nós possamos viver para a Sua glória, Pai. Assim, Pai, nós pedimos, Pai, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo essa noite?